Nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de depressão. Se a gente já achava que era o mal do século antes da pandemia, agora então esses números ficaram, enfim, exponencialmente maiores. Teve uma pesquisa agora em maio de 2023 nos Estados Unidos, em que apontou que, nesse momento, 1 em cada 6 pessoas adultas nos Estados Unidos está sofrendo com quadro depressivo. Por que eu digo isso? Porque a gente não tem tantos dados recentes do Brasil, mas ao longo da história, enfim, pelo menos desde aí que começaram a medir isso no começo dos anos 2000, a prevalência de depressão no Brasil e nos Estados Unidos sempre foi muito próxima. Isso dá em torno de 18% das pessoas. 1 em cada 5 ou 6 pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque na grande maioria dos quadros, a pessoa que tem um quadro depressivo, ela não vai procurar o psiquiatra logo de cara, nem o psicólogo. Ela vai procurar o clínico geral. Ela vai procurar o endocrinologista, o ginecologista, enfim, o médico de família que ela tem. E o que acontece? Nos países desenvolvidos, cerca de 50% das pessoas que procuram um médico clínico, por qualquer queixa, elas, em média, têm depressão, cerca de 50%. Os médicos diagnosticam isso, os clínicos eles têm instrumentos que diagnosticam isso e encaminham. Foi feito um estudo no final do ano passado com 9 países em desenvolvimento, como, por exemplo, o Brasil, né? Teve 9 estudos. Desses 9 estudos, em 7 deles, a prevalência, ou seja, o número de pessoas diagnosticadas com depressão pelo médico clínico foi de 0%. 0%. E nos outros 2, essa prevalência foi de 12%, ainda que é muito baixa, e somente foram diagnosticados, ou quase que somente, pacientes que tinham ou uma ideação suicida muito intensa ou pacientes que estavam muito gravemente deprimidos a ponto de não conseguirem exercer as funções mínimas do seu dia a dia. Quer dizer que os nossos médicos clínicos simplesmente eles não estão habilitados, treinados para fazer esse diagnóstico. É muito importante a gente ter esse diagnóstico, não forçar, não é que todo mundo tem que ter depressão, claro que não. Porque a depressão sem tratamento, ela dificilmente consegue melhorar completamente. Ela pode ter uma certa melhora, mas ficam sintomas residuais e isso faz com que a chance de recaída seja muito alta. E o tempo de depressão não tratada é uma das marcas, né, um dos fatores que mais predizem tratamentos que são um pouco mais demorados, exigem um pouco mais de energia. Mas, independentemente do tempo que você tem depressão, independentemente dos tratamentos que você já tenha tentado, eu garanto que temos muitas armas altamente eficientes para todos os tipos de depressão. Então existe esperança, uma esperança real, não só de um alívio, mas de uma melhora, de uma recuperação completa da sua capacidade de sentir prazer, a sua capacidade de sentir empolgação, de sentir que existe algo pelo qual vale a pena acordar de manhã, de se conectar com as pessoas, de retomar a capacidade de trabalho. Nesse vídeo eu vou falar os 7 sintomas principais que são mais negligenciados pelos médicos clínicos, para que você possa perceber se você tem algum deles, ou se alguém próximo que você quer ajudar tem algum deles, é necessário os próximos passos que eu também vou falar aqui no vídeo para você. Então não perca para saber isso, porque isso, de verdade, salva uma vida. Aqui no canal Saúde da Mente. Olá, para quem não me conhece, sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra, formado aqui pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Quando você pensa em depressão, provavelmente deve vir a imagem de alguém cabisbaixo, alguém com o olhar para baixo, triste, testa franzida, alguém que está chorando, que está sensível, alguém que basicamente fica se lamentando, que, enfim, tá bastante evidente a tristeza. E o fato é que, sim, uma parte das pessoas com depressão, elas vão ter sintomas de tristeza, de angústia, de sensibilidade maior a eventos negativos, elas vão ter uma labilidade emocional, uma incontinência, elas vão chorar mais facilmente. Só que isso não é o que acontece na maioria dos quadros, principalmente em quadros que estão no início. Não, na verdade, esses quadros, eles
se mostram com sintomas muito mais físicos do que sintomas, entre aspas, psicológicos. Eu coloco entre aspas porque, pelo conhecimento que nós temos hoje de como o nosso sistema, não só nervoso, né, mas o nosso corpo funciona, nosso corpo não faz diferença para uma agressão física ou psicológica. O sintoma-chave, raiz do quadro depressivo não é a tristeza, não é o excesso de angústia, não que isso não costume estar presente, mas é uma falta, é a falta da capacidade, da sensibilidade a experiências positivas, é a falta da capacidade de ter prazer. E isso é algo físico, como se você perdesse o paladar, só que perdesse o paladar pela vida. Você tem uma perda da capacidade de sentir prazer agora, então você não aproveita, você não consegue antecipar o prazer, ou seja, você perde o interesse, a vontade de fazer coisas no futuro, não consegue perceber que tem uma recompensa. E você também pode esquecer, e normalmente isso acontece, você ter uma memória totalmente enviesada, distorcida e simplesmente nublada. Ela não deixa você ver aspectos positivos da sua vida e você fica repassando tudo o que deu errado. De fato, essa perda do prazer, né, chamada de anedonia, ela é o sintoma-chave da depressão. Mas a depressão costuma vir com outros sintomas e uma grande parte deles não é sintomas de sofrimento psicológico clássico. Então vamos falar sobre esses sintomas. Agora, o que tem que estar presente é essa diminuição da sensação, da sensibilidade às emoções positivas, né? Isso está presente, esse desinteresse. Então, o primeiro sinal, né? O primeiro sinal que, em geral, leva as pessoas ao pronto-socorro ou mesmo ao clínico, e este, de fato, o sinal que é mais sugestivo de depressão, são sinais de fadiga, de cansaço, de exaustão, tanto física quanto mental. Esse é, estatisticamente, o sintoma físico mais comum e mais quase que um sintoma físico que, descartado outras causas, é quase que preditor único de um quadro depressivo. Mas quer dizer que é só depressão que causa cansaço? E por que raios, né, ela causa cansaço? Não, não é só depressão que causa cansaço. Causas mais comuns, anemia, alterações de tireoide, alterações de algumas vitaminas, principalmente vitamina B12, ácido fólico. Claro que tem outras vitaminas que podem dar também, mas elas não são tão prevalentes. Pode ser que a pessoa tenha um quadro neurológico, pode ser que ela tenha, de fato, uma neoplasia, ela precisa ser investigada, sem sombra de dúvidas, tem protocolos de investigação. Esse tipo de sintoma de cansaço na depressão, ele tem uma característica diferente. Como assim? É um cansaço que ele é ao mesmo tempo físico e mental, mas é um cansaço que a pessoa tem só de pensar em fazer qualquer tipo de esforço, qualquer tipo de tarefa, mesmo se for um esforço, uma tarefa, uma atividade que ela gostava antes. Então, essa antecipação de que vai ser muito difícil, vai ser um esforço tremendo para pensar, para fazer, e isso em vários momentos da vida, não só para as coisas que são difíceis mesmo, isso a gente não vê em outro quadro, né? Isso é uma coisa muito característica da depressão. Uma das explicações, e é de fato a explicação correta, mas simplificada, é que existe uma balança, né, uma calculadora cerebral automática que calcula o esforço versus recompensa de qualquer tarefa, né? Isso, em última análise, é o que vai fazer com que você tenha ou não motivação para fazer algo. Isso a gente faz assim. Agora, imagina que se a gente não está conseguindo perceber recompensa no mundo nenhuma, que isso daqui está totalmente anestesiado, que é o caso da depressão. Todo tipo de tarefa, essa balança está desregulada, ou seja, o esforço sempre é monumental, não importa para quê. Isso gera essa sensação de que parece que você está andando contra uma correnteza ou carregando um saco de tijolo nas costas, e é tudo pesado, desde calçar o sapato, desde amarrar o tênis, desde escovar o dente, de escolher o que você vai vestir, ou de escolher o que você vai pedir no aplicativo de comida. É cansativo até você tomar decisões importantes, fazer planilhas, apresentações, performances, tudo é visto como algo penoso, que você tem que arrastar um peso muito intenso, tanto física quanto mentalmente. Então, esse sintoma, claro, precisa investigar outras causas, sem sombra de dúvidas. Mas, se você tem essa sensação de que tudo está mais
cansativo, só de pensar em fazer cansa. Coisas que você antes tinha facilidade ou até mesmo gostava, opa, esse é um sinal que é bastante sugestivo caso as investigações clínicas estejam ok, tá? Perfeito. Número 2, isso eu já falei um pouco, mas é algo que é muito comum, é comum em vários quadros, né? Na ansiedade também, mas na depressão isso é mais evidente ainda. Uma dificuldade, assim, gigantesca de tomar decisões. Como assim, né? Então, tomar decisões exige muita energia mental. Então, é uma das tarefas mentais mais complexas, porque a gente tem que avaliar prós e contras de várias situações e manipular várias informações da memória e conseguir fazer tudo isso mentalmente. Então, tomar decisões é algo que cansa. Tanto é que existe a fadiga decisória, né? Quanto mais decisão a gente tem que tomar, a gente vai ficando mais exausto mesmo, né? Só que na depressão existe uma diminuição, uma das características cerebrais do quadro, né? Não é somente a única, é de fato um desligamento, uma diminuição do funcionamento, tanto do córtex pré-frontal dorsolateral, que faz esses pensamentos complexos, como também na depressão. Aliás, o achado mais comum em todas as investigações da depressão, existe uma atrofia do hipocampo. E o que é esse hipocampo, né? Hipocampo, basicamente, ele é o gerenciador de memórias, né? Como assim? A gente pega informações que vão passando para a gente, ou que a gente lê, ou que falam para a gente deixa elas armazenadas por um tempo lá no hipocampo. E aí, à noite, quando nós dormimos, principalmente no sono REM, ele vai selecionando as informações e vai guardando elas, vai distribuindo para outras áreas do cérebro. É uma metáfora, mas mais ou menos assim. E ele vai dando um tom certo emocional para essas memórias. Quer dizer o quê? Que as memórias de curto prazo, elas vão ser armazenadas no hipocampo e que ele vai distribuir caso haja um sono de qualidade, e a carga emocional que ele vai distribuir é uma carga emocional que você estiver sentindo na hora. Basicamente, você pode esquecer coisas, fio da meada que você estava pensando para decidir, você fica simplesmente paralisado. Você tem ideias, só que elas se perdem facilmente por conta que não consegue se manter. E isso vai gerando um desgaste muito intenso. Isso é presente também no transtorno de ansiedade generalizada, que eu falo em outros vídeos, né? Que também tem muitos momentos de indecisão. Só que qual que é a diferença? Que no transtorno de ansiedade generalizada, a causa, ou seja, o sintoma que a pessoa tem antes de ter essa indecisão, ou que está tendo naquele momento, é um excesso de preocupações. É a pessoa pensar em vários cenários e ela ter medo de errar, ela não consegue escolher. Na depressão, em geral, não. Na depressão, em geral, é um cansaço e uma falta de pensamento. Parece que, basicamente, você não consegue fazer coisas complexas com a cabeça, que você está ficando, de fato, burro. Não está ficando, tá? Garanto para você, e se eu estou falando isso é porque isso não ocorre só com você, e isso não é um padrão da sua personalidade. O terceiro sintoma também tem a ver com isso, com essa atrofia do hipocampo, que é esquecimento. Armazenar novas informações é muito difícil. Armazenar ou guardar por um tempo onde você colocou algo, número de telefone. Hoje em dia ninguém guarda mais número de telefone, né? Mas guardar, enfim, uma instrução ou algum pedido que alguém fez para você. Isso vai estar difícil, você vai esquecer. Você vai esquecer tanto coisas importantes que você estudou para memorizar, é mais fácil que você esqueça, tanto por conta do hipocampo, quanto pelo fato do sono normalmente estar alterado, mas também você vai esquecer coisas que as pessoas acabaram de pedir para você. E isso é um padrão que, na depressão, ele não é igual ao que você tinha antes. E, às vezes, você não vai estar confiando na sua memória. Aliás, é importante desconfiar da sua memória, porque a depressão ela faz com que você consiga acessar somente as memórias ruins. E esse sentimento de que não tem prazer, né, nem no futuro, nem no passado, nem no presente, ele dá uma sensação de eternidade. Só que isso é presente em todos os pacientes com depressão. Eu já atendi, assim, muitos pacientes, mesmo pacientes que, assim, obviamente, têm uma carreira extremamente bem-sucedida, eles têm a sensação de que eles sempre foram burros. Essa sensação não vai passar, claro, agora eu falando isso não tem esse poder, mas isso é um sintoma, é esse esquecimento, essa dificuldade de pensar, essa sensação de fadiga, de cansaço, de dificuldade de começar qualquer tarefa. Então, esses 3 sintomas, eles não são sintomas muito citados, são sintomas físicos e cognitivos, e isso
caso você tenha feito as investigações, está tudo bem, isso não quer dizer que você está com Alzheimer, nem que você ficou burro e nem que você sempre foi assim. Simplesmente porque isso é incompatível, né, com qualquer ser humano. Isso é muito típico da depressão. Bom, próximo sintoma. É um sinal muito, 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 muito comum e muita gente não entende, né, essa relação, mas assim, depressão causa dor física, dor no corpo todo. E isso tem várias explicações, mas é longe de ser algo, vamos dizer assim, né, uma somatização no conceito que a maioria das pessoas usam, né, que seria um conceito ali, vamos dizer, né, meio um pouco arcaico, de que as pessoas reprimem os sentimentos e logo elas manifestam isso no corpo, ou enfim, que isso tem algum caráter de voluntário, né, que a pessoa está tendo sintomas porque não consegue se expressar. Isso é uma teoria muito, muito ultrapassada e não tem nada a ver com isso não, tá? De fato, o limiar à dor, ele está diminuindo em quadros depressivos, isso é bastante estudado, bastante provado em vários testes de condutância, né, na pele. A pessoa ela sente dor num limiar menor. Isso pode ser, normalmente dor no corpo inteiro. Existe um tipo específico de depressão que causa, né, uma sensação de peso, de chumbo nos membros, nas pernas e nos músculos, que seria na depressão atípica. Então, esse quadro realmente não necessariamente uma dor, mas uma sensação de peso no músculo mesmo. E, aliás, se você tem isso e também já investigou, isso é muito sugestivo de depressão, mas depressão pode causar dor em várias regiões do corpo, em todas, né? Você está mais sensível à dor física. Normalmente a gente vê, além desse peso, né, muscular, nas costas, dor cervical, dor lombar, dor aqui na cabeça, num padrão de faixa, né, que seria uma cefaleia tensional, também está associado à enxaqueca, que é um outro tipo de dor de cabeça, mas basicamente todas o corpo todo está dolorido. E uma das explicações mais simples, mas que de fato não estão erradas, né? Porque sempre é bastante complexo, seria assim, que na verdade a gente sente toda a dor no cérebro, né? Então vem o impulso dos órgãos, né, periféricos, e a gente sente isso tem um córtex sensorial. Até chegar no cérebro, a gente não tem uma ideia de que sentiu dor. Só que como, então, esse trajeto, ele, teoricamente, deveria ser feito quando tem uma lesão ali aguda. Só que se ele é repetido, ou se você não consegue ignorar a dor e você tem que fazer o tempo todo coisas para aliviar a dor, esse circuito vai ficando mais forte. E é exatamente isso que acontece na depressão. Quando a gente está, enfim, não deprimido, nós temos um sistema natural de prestar atenção em algo e isso inibir a sensação dolorosa, a não ser que seja muito forte. E esse circuito, ele é mediado principalmente pela noradrenalina, que é uma das substâncias que está alterada nos quadros depressivos. Não é a causa, também não é a solução, mas a noradrenalina ela tem atuação em alguns circuitos de neurônios. Um deles é o circuito de atenção e um outro é um circuito mais cervical, que é como se fechasse um portão da dor, né? Então, a atenção e a dor, elas têm uma característica bastante comum, e a noradrenalina ela tem essa função, e quando nós temos um prejuízo de concentração mais focada, sustentada em algo, que ocorre em quase que 100% das pessoas com depressão, é difícil manter esse esforço mental prolongado, isso acaba fazendo com que esse portão da dor que seria fechado, ele fique aberto, e aí a gente começa a sentir dores que teoricamente seriam inibidas. Na verdade, a noradrenalina e a serotonina em partes, né, mas mais a noradrenalina, ela está associada a isso, e isso não tem nada de psicológico não, é dor mesmo. Claro, a gente sempre toma coisas analgésicas para dor, mas isso melhora com o tratamento da depressão, e o que essa dor muscular em chumbo, né? Isso é da depressão atípica, e isso, tratando a depressão atípica, isso também melhora, tá? Mas dores físicas em qualquer região, tanto musculares quanto articulares, isso é presente. Então, várias queixas dolorosas que basicamente foram investigadas, não se encontrou uma justificativa clínica muito importante, pode até ter, mas a dor ela continua ocorrendo,
mandatório a gente investigar um quadro depressivo, e isso não tem nada de mimimi, nada de fraqueza. Tá? Eu gosto de explicar assim, porque eu sei que esses conceitos aí estão ainda impregnados, né? Bom, então falamos já de 5 sintomas. Qual que é o sexto? O sexto é um que parece que é paradoxal, que não tem nada a ver com o que a gente falou até agora, mas que pode ocorrer, que é um sintoma de agitação física. As pessoas com depressão, né, pensando do ponto de vista clássico, elas ficariam até mais lentificadas, lentificação de raciocínio, de fala, né, da parte verbal, mas tem alguns tipos específicos de depressão que, em momentos do dia, a pessoa ela tem, de fato, uma agitação, às vezes, de não conseguir ficar parada para ler algo ou para assistir algo na televisão. Isso pode vir junto com muita irritabilidade, às vezes com muita impulsividade para comida ou para compras, com pensamentos muito acelerados, né? Esse tipo de sintoma, né, que é essa depressão agitada, ela costuma ser mais comum em quadros de depressão pós-parto e em quadros de depressão também, depressão que tem características mistas. É muito nome, é muito complicado, né? Sim, todas as depressões elas têm uma característica comum, então é essa perda da sensibilidade ao prazer, mas na depressão pós-parto é mais comum que haja esses sintomas de agitação. Na depressão ansiosa, um pouco, que é depressão com ansiedade, um pouco, mas não tão comum. E na depressão com características mistas, isso sim é comum. E, aliás, é desesperador. Eu vou falar sobre isso em outros vídeos, mas então saber que isso não necessariamente vai estar dizendo que não é depressão. Ela pode sim ter momentos, às vezes no mesmo dia, tá? De muita lentificação de manhã e uma inquietação muito intensa à noite. Isso não exclui, mas isso é algo que acaba fazendo com que algumas pessoas achem que isso aqui não pode ser depressão, isso aí tem que ser outra coisa. Tomar cuidado que algumas medicações elas dão isso também, né? Essa inquietação que é insuportável, são medicações que bloqueiam a dopamina, né? Por exemplo, o Plasil é um remédio que pode dar isso, a gente chama de acartisia, mas tem alguns remédios que são usados para depressão também, a gente chama de antipsicótico por uma questão de nomenclatura, que podem dar também isso. Mas caso você não esteja tomando, quadros depressivos causam isso, e isso tende a variar ao longo do dia, tendem a ser mais lentos de manhã e ficar um pouco mais agitados à noite. E esse é um sintoma que às vezes, enfim, ao ser falado por um médico, para alguém, fala, mas isso não é depressão, a pessoa não ficaria tão agitada assim. E não, isso não contradiz, pelo contrário, tá? E o sétimo sintoma é um sintoma que, claro, né, a pessoa com depressão, ela tem alterações no pensamento. Depressão altera pensamento, altera emoções, altera comportamentos, altera a parte biológica e altera o meio. A pessoa tem muitas perdas, né, perdas financeiras, perdas de relacionamento, perda de emprego. Então, esses 5 elementos eles estão presentes. E o pensamento, a gente só consegue acessar o pensamento com base no que a pessoa fala. Mas um pensamento comum, que talvez não seja difícil para outras pessoas verem, é um pessimismo. E ser pessimista não é ruim, não é igual ser depressivo. Basicamente, pessimismo é uma previsão ruim, ou pode ser uma previsão boa, um otimismo, né? O problema é quando isso é falso, né? O otimismo falso ele é tão ou pior do que um pessimismo, né, verdadeiro. Mas o pessimismo na depressão ele tem 3 características que são descritas. Como assim? Então, é um pessimismo relacionado à própria pessoa. Então, um pessimismo de que as coisas não vão melhorar com você mesmo, né, com a própria pessoa. O pessimismo em relação à capacidade dela mudar o futuro ou de que algo para ela vai melhorar. Então é um pessimismo pessoal. E ele tem uma outra característica que também a gente coloca o PPP, que ele é pervasivo. Pervasivo quer dizer o quê? Pervasivo quer dizer generalizado. Então não é só que eu vou ter um pessimismo, por exemplo, que eu talvez não vá passar na prova. Não, um pessimismo que minha vida não tem como melhorar. É generalizado. Todas as áreas da minha vida elas estão fadadas ao insucesso. Então é pervasivo, né? E ele é persistente. Isso tende a ser repetido na maioria dos dias. Isso é uma dica até para quem está próximo, porque, assim, pessimismo em si não quer dizer nada, né? Mas o pessimismo, quando tem a ver com essa característica de ser
da vida da pessoa, assim, de não ter possibilidade de melhora, e de não ter possibilidade de melhora em todas as esferas, isso também é muito indicativo de um quadro depressivo, e isso é algo que às vezes a pessoa ela vai expressando, ou a gente vai percebendo isso na conversa, e junto com uma falta de esperança, e isso é em todas as áreas da vida. Então isso é um sintoma também muito sugestivo. Qualquer um desses sintomas que eu falei, caso estejam presentes, eu sei que são sintomas que parecem muito diferentes, mas eles são sintomas que, como eu falei, caso não haja outra alternativa de investigação física, eles são muito sugestivos de depressão, né? Mas eles não fazem um diagnóstico. Muito sugestivo, enfim, eu dou uma recomendação fortíssima que vocês investiguem isso. Vocês podem fazer testes online que são validados. Os testes aliás, o teste mais utilizado no mundo, que é um teste simples, ele não faz o diagnóstico por si só, mas ele dá uma boa, enfim, ele é muito usado e ele dá uma boa ideia se vale a pena ou não procurar um profissional. Mas eu recomendo você fazer o teste e procurar o profissional, tá? O teste chama PHQ, Patient Health Questionnaire, PHQ 9, tem em português, só digitar no Google, tá? Se você vai ter umas perguntas lá para responder, é um teste simples. Se você fizer mais do que 5 pontos, é importantíssimo você procurar uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, mas pode ser psicológica. E se você fizer mais do que 10 pontos, talvez seja interessante você procurar uma ajuda psiquiátrica mesmo. Porque pode ser que o quadro esteja um pouquinho mais intenso, mas as chances são que não. Então, até acima de 5 pontos, entre 5 e 10, você pode procurar uma ajuda psicológica. Tem tratamentos psicológicos tanto presenciais, quanto por via de teleatendimento, quanto digitais. Por exemplo, o treinamento para mentes ansiosas, mentes depressivas, são terapias cognitivo-comportamentais digitais, que são eficazes. O mais eficaz modelo de terapia é unir uma profissional, claro, que aplique isso e esse tipo de terapia junto, né? Então, fazer com a profissional e exercícios em casa, que é uma terapia bastante prática. E isso é o tratamento de primeira linha para quadros depressivos leves, moderados e até, em alguns casos, moderadamente graves, né? Para quadros graves ou quadros psicóticos, que, enfim, muita gente pergunta, aí a gente não tem dúvida, a gente vai introduzir uma medicação e, enfim, tem vários tipos, mas entender que o papel da medicação e de qualquer outra questão do ponto de vista químico mesmo, é de facilitar um treino de reativação de áreas que estão ali como se fossem atrofiadas mesmo. O hipocampo é uma atrofia visível na ressonância, na própria tomografia. É a reativação dessas áreas. E a boa notícia é que o hipocampo é uma das áreas onde mais nasce neurônios. É que a gente precisa dar uma forcinha para isso acontecer. E o tratamento de primeira linha, então, depressões leves, moderadas, se você fizer esse teste, se der de 5 a 10, é você fazer uma terapia para depressão. E aí, a terapia para depressão, ela tem que, obrigatoriamente, caso você queira seguir os melhores protocolos, né? Não é obrigatório, quem escolhe é você, mas é forte, assim, tem um componente que não pode faltar, que é um componente chamado de terapia de ativação comportamental. Eu falo disso em outros vídeos, mas assim, você não precisa nem decorar isso, você só anota, porque aí o psicólogo que você for procurar, a ideia é que ele faça isso. É importante você perguntar, dar uma lida como que é, uma coisa bem prática, que é basicamente um protocolo para ir reativando o circuito de energia e prazer, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que você me ajude a compartilhar essa informação com o maior número de pessoas possível, porque assim, é uma avalanche de pessoas, e a gente precisa unir forças para que os diagnósticos sejam feitos rápidos, porque quando a gente pega no começo, o tratamento ele tende a ser muito mais fácil, mas se você está sofrendo com isso há um tempo, a probabilidade maior é que você deva ter tentado vários tratamentos que são a mesma coisa, e é muito pouco provável que você tenha um quadro depressivo refratário, e se tiver um quadro refratário, a gente também tem um jeito para fazer, para melhorar. Então, é muito difícil não ter o que fazer. Esse pensamento não tem o que fazer, ele é um pensamento da depressão, é um pensamento de desesperança. Não acredite nele, e caso você queira ajudar, perceba isso, mostre o vídeo para a pessoa, faça o teste, e aí sim, procure uma ajuda de acordo com o nível que for pontuado. Bom,
É isso, espero que você tenha gostado do vídeo, compartilha, dê um joia, manda para outras pessoas, enfim, que você acha que está meio mal-humorado, às vezes você não tem o que fazer, manda um vídeo. E eu vejo você aqui no próximo vídeo, um forte abraço, até lá.